saúde, te falo em vida, na vida de vocês, a minha também inclui nisso, mas na vida como um todo. E quando a gente fala em empresas que cuidam da sua vida, como a Santa Clara Diagnóstica, eu estou aqui na Santa Clara, é muito importante passar para vocês quem está por trás de tudo isso. Não é só entregar os exames, vocês virem aqui nesse lugar gostoso, com acolhimento que a gente sabe que a Santa Clara tem, mas o que tem por trás disso? E a Adriana, ela tem muita preocupação, tanto a Adriana como o Reinaldo, que comandam aqui a Santa Clara, tem sempre essa preocupação. A gente falou já aqui da segurança da entrega, desde a hora que você chega até a entrega do seu diagnóstico, os seus exames e todo o que tem por trás, essa segurança. A gente conversou sobre a segurança psicológica, mental, a estrutura mental dos funcionários, e hoje a gente conversa sobre todas as questões que tem por trás de uma empresa que trabalha com saúde, né, Adriana? Sim, Renata, porque ninguém sabe que um laboratório ele é uma empresa, né? E a partir do momento que ele é uma empresa, ele tem as suas obrigações. E para que isso ande de uma forma correta, a gente precisa de respaldos, porque nós temos a parte de sanitária, nós temos a parte de tributação, nós temos a parte dos contratos com os convênios, e tudo isso nós não estudamos para saber disso. Então nós temos que ter um apoio. E aí é onde entra a parte, né, do Dr. Denis, que vem representar a parte do escritório do Haddad Advogados, que é especialista, né, na parte de saúde. Que cuida de todo esse por trás para que a Santa Clara tenha esse sucesso e essa longevidade como empresa há mais de 20 anos. E aí, quando nós clientes não percebemos nada disso, é sinal que está tudo indo bem por trás, não é verdade? Justamente. Renata, como a doutora Adriana muito bem colocou, um laboratório como Santa Clara é uma empresa, sim, mas é uma empresa diferente de outras que talvez não tenham o mesmo rigor que uma empresa médica precisa ter. Saúde, a gente sabe que tem, né? Justamente. Então, o paciente, quando ele entra no laboratório, talvez ele não tenha ideia, não tenha dimensão da complexidade que é, né, para que uma empresa ela trabalhe com saúde e que ela possa entregar de maneira correta, como o Santa Clara faz, o resultado dos exames para os seus pacientes. Nosso escritório, o Dr. Haddad, que é o fundador do escritório, ele é médico e é advogado também. E justamente acabou fundando o escritório nesse nicho, né, de amparar empresas médicas também para se preparar e poder prestar o serviço de maneira correta, de acordo com a nossa legislação. Para facilitar um pouquinho o entendimento, uma das regras que impactam diretamente nesse raciocínio, a gente comumente vê na TV notícias sobre o STF decidindo sobre os reajustes de plano de saúde, os reajustes nos contratos de credenciamento, enfim, são matérias que impactam diretamente o dia a dia da empresa. A empresa, como qualquer outra, ela precisa ter uma saúde financeira para conseguir investir no seu próprio negócio, né? Quanto melhor a saúde financeira, mais ela vai conseguir investir em qualidade. Então são questões jurídicas que não aparecem ali muito no dia a dia do paciente, mas que impactam diretamente nisso. Então, questões tributárias, por exemplo, são um exemplo disso, né? Nós temos algumas discussões específicas na área aí em relação à alíquota de impostos, que dependendo do tipo de imposto e da cidade em que você está prestando o serviço, né, o recolhimento ele muda. Então essas são questões no dia a dia que a gente trabalha nos bastidores, nessa parte mais administrativa, eu diria, né, para permitir que a empresa possa focar naquilo que eu acho que como a doutora Adriana disse, a formação em saúde no Brasil, ela não dá muito suporte para o profissional entender da parte jurídica. Sai né? da faculdade sem nada, Não, né, isso e outra coisa, por exemplo, você vai fazer uma propaganda. Tem sempre um quê que você não pode fazer, porque você pode comprometer a imagem e o nome do laboratório, e a entendeu? gente tem uma preocupação com isso, porque há 20 anos no ar, a gente sabe disso.
Só que, por exemplo, o meu programa, e assim como tantos outros, a pauta saúde é uma das pautas que mais geram curiosidade e engajamento das pessoas, justamente porque as pessoas querem saber. E aí a gente tem essa preocupação que eu preciso de vocês para levar esse conteúdo, mas a gente tem todo um cuidado realmente por esses critérios de não ser comercialização. Realmente eu preciso delas para passar para vocês esse conteúdo. E nós aqui do Santa Clara, qualquer tipo de situação que foge à nossa rotina, nós vamos e recorremos à assessoria, ao Dr. Denis, principalmente, que a gente tem o contato mais direto com ele, mas é o escritório, né? E qualquer situação, por quê? Até para escrever um documento, uma resposta para um convênio ou um contrato que a gente vai fazer de locação, um contrato que tem de algum convênio, alguma clínica, a gente tem. Por quê? Sempre vão ter aquelas entrelinhas que um dia a gente pode se arrepender. E nós não sabemos disso. Então, é uma coisa assim, hoje é necessário você ter esse tipo de assessoria. E isso que a Adriana está falando é tão importante, porque no dia a dia, a gente, lógico, agora está falando de uma empresa de saúde, mas no dia a dia, hoje, como é importante ter cuidado, até para quem fala nas redes sociais, mesmo independentemente se você tem uma profissão ou não, a gente tem que ter muito cuidado com o que se fala. E é importante realmente a gente ter o quê? Um advogado de bolso. Você sabe que esse ponto, Renata, eu acho ele muito interessante para passar um pouquinho essa ideia que a gente está tentando passar para o seu público da importância de você ter essa seriedade, né, nos bastidores. Porque hoje a gente vive o mundo das redes sociais, muita publicidade, muita propaganda. E a atividade médica, como eu comecei aqui dizendo, ela é peculiar. Ela tem regras específicas para propaganda. Hoje você está usando uma rede social, é muito comum aquela velha história, o meu celular ouve o que eu estou falando, né? Meu ouve. O meu tem medo dele. Eu também às vezes fico pensando, falo, deve ouvir. Ele ouve mesmo. Mas o fato é que é muito comum você estar atrás de um determinado produto, um carro. Puxa, acordei hoje pensando em mudar de carro. Aí começa a aparecer em todas as suas redes sociais o carro e aquilo começa a te induzir, né? Começa a aparecer você falou que quer um carro azul, vai aparecer só carro azul. Quer uma SUV, vai aparecer só SUV. São os alienígenas, né? Não duvido. Enfim, para a área médica, isso não pode acontecer. E pouca gente sabe que existem regras muito, muito rígidas, justamente para que a área médica não sofra esse tipo de situação. Tanto é, Renata, que quem acompanha o Instagram, o Facebook do Santa Clara, ele vê as matérias que são colocadas, entendeu? Tudo tem uma fonte aonde foi pego isso para poder sempre dar mais credibilidade. E uma coisa que a gente sempre, o Dr. Denis sempre está, né, nos frisando muito sobre a Lei de Proteção de Dados. Quando começou a aparecer o termo LGPD, foi um alvoroço, né? É o termo LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, que comumente. É o que a Adriana levantou justamente. A área médica, ela já estava um pouquinho acostumada, antes mesmo da LGPD, com o sigilo das informações médicas, né? Eu acho que todo mundo, o próprio paciente, já tem culturalmente aquela consciência de que o seu prontuário médico, os seus relatórios, eles são sigilosos, né? A LGPD, ela traz esse conceito do sigilo, só que de uma forma muito mais ampla e para toda, ela não é específica para a área médica, né? E outra coisa interessante que quando a gente ouve, né, LGPD, eu não sei vocês, mas automaticamente, a primeira vez que eu ouvi essa expressão na minha vida, isso já me remeteu automaticamente a um raciocínio de digital, de internet. A LGPD não é só para internet, a LGPD ela não são só dados digitais. Tem gente que pode pensar, não, a minha clínica não está modernizada, é tudo fichinha, então eu não tenho que me preocupar com LGPD. Tem, porque a lei não tá para proteger só dados virtuais eletrônicos, são dados de pessoas físicas.
para proteger a individualidade, a intimidade. Nós vivemos, Renata, a era dos golpes, né? A nova pirataria aí que existe, justamente tendo como base o domínio generalizado sobre os dados de todo mundo que gira por aí. O raciocínio da lei é esse, é te proteger, né? Justamente para que os seus dados não fiquem aí vagando sem uma proteção. E as empresas médicas, elas tiveram uma pequena vantagem em relação a isso, porque elas já estavam preparadas para o sigilo. Já tinha um padrão Já tinha um padrão justamente na área. Mas isso até a segunda página, né? Outras adequações foram sendo necessárias, que nós sentamos aí algumas boas vezes, né, para ajustar alguns padrões aqui de atendimento do Santa Clara, para o Santa Clara também se tornar uma empresa hoje adequada nos termos da LGPD. E a importância desse bate-papo é justamente mostrar para vocês quem são as empresas que estão aqui na Baixada cuidando de vocês, no caso, a pauta hoje saúde e essa proteção jurídica, para vocês terem tranquilidade quando forem escolher a Santa Clara. Realmente é muito importante. Acaba sendo não só para o usuário, ou as pessoas que estão aí que tem uma empresa, que tem uma marca, independentemente se seja saúde ou não. Hoje, no caso, foi saúde, por isso que a Santa Clara, ela me abastece de muito conteúdo e eu tenho muita segurança de passar para vocês. Obrigada pela pauta. Nós que agradecemos.